Quantas vezes você já ficou olhando para o seu familiar e se perguntou, com o coração apertado, será que ele ou ela sabe o que está acontecendo? Será que ele ou ela sente falta de quem era? Será que por dentro o seu ente querido sofre, se ele tem consciência da doença e não consegue te dizer isso? Essa dúvida, ela é cruel, porque se a resposta for sim, você vai sentir que falhou. E se a resposta for não, você vai perceber que perdeu a pessoa que amava antes mesmo dela partir de verdade. Fique comigo até o final desta apresentação, porque a gente vai falar de um jeito honesto e humano sobre o que a ciência já descobriu e sobre o que isso muda na forma de cuidar, de se cobrar menos e de amar mais. Olá, minha amiga e meu amigo, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao canal Alzheimer com Dr. Pelegrino. Aqui a gente fala de Alzheimer e outras demências de um jeito que você consegue entender, sem termos difíceis, sem julgamento e com muito respeito pela sua dor e pelo seu amor. Hoje o tema é um dos mais pedidos por vocês, cuidadores familiares, que escrevem todos os dias. E a pergunta é essa: a pessoa com Alzheimer sofre? Ela sabe que está perdendo a memória? Ela percebe que não é mais quem era? A resposta não é simples, mas existe. E eu vou te dar ela hoje com cuidado e com verdade. Minha amiga e meu amigo, imagine a seguinte cena. Você troca a roupa de sua mãe pela manhã. Ela olha para você como se você fosse uma pessoa estranha. Não diz o seu nome, não sorri do jeito que sempre sorria. E quando você pergunta, mãe, você me conhece? Ela desvia o olhar. E aí você fica ali com o peso do mundo nas costas, sem saber se ela está com raiva, se está com medo, se ela está perdida por dentro, ou mesmo se ela, de algum jeito, percebe tudo o que está acontecendo e não consegue te dizer. Esta incerteza é uma das coisas mais dolorosas que um cuidador carrega, porque a gente não sabe o que o outro sente, a nossa mente preenche esse espaço com o pior cenário possível. Você começa a se perguntar: será que ela sabe o que está acontecendo? Será que ela está presa dentro de si mesmo, me chamando e eu não ouço? Meu amigo, esta pergunta tem consciência das próprias perdas. Tem um nome técnico que nós chamamos de anosognomia. Esta palavra longa e difícil significa exatamente isso, a perda da capacidade de perceber as suas próprias perdas. No Alzheimer, o cérebro ele vai sendo afetado de forma progressiva. E uma das primeiras regiões afetadas é exatamente o que processa a autoconsciência, a capacidade da pessoa se observar de fora, de notar o que está acontecendo, de
de observar os erros, de perceber que a memória está falhando. Estudos mostram que entre 40% e 80% das pessoas com Alzheimer desenvolve anosognomia em algum grau ao longo da doença. Isto significa que, na maioria dos casos, a pessoa literalmente não percebe o quanto está comprometida. Não por teimosia, não por orgulho, mas porque o próprio mecanismo cerebral gera esta percepção, esse mecanismo está danificado. Ou seja, quando a sua mãe diz que está bem, que não tem nada, que a memória é ótima, ela não está te enganando, ela realmente acredita nisso, porque o cérebro dela, naquele momento, começa a processar as suas próprias falhas. Não. E sabe que isso significa para você que cuida? Significa que, na maior parte do tempo, o seu familiar não está sofrendo como você imagina. Ele não está acordado à noite chorando pelas memórias que perdeu. Ele não está consciente da doença, da forma que machuca quem está olhando por fora. Isso não tira a gravidade do Alzheimer, mas tira de você aquele peso de imaginar que a pessoa que você ama está presa, gritando por dentro, sem que ninguém ouça. A ciência nos diz que, em muitos momentos, o que o seu familiar experimenta é um presente simplificado, um presente simplificado, e que o sofrimento que você vê muitas vezes é o reflexo do sofrimento de quem cuida, não de quem é cuidado. Você faz mais diferença do que imagina só por estar ali. Lembre-se, a pessoa com Alzheimer, antes de esquecer de você, ela esquece dele ou dela primeiro. Não. Mas aí você me pergunta, e é uma pergunta justa, minha amiga e meu amigo. A pergunta é essa: doutor Pelegrino, e no começo da doença, quando meu pai ou a minha mãe ainda sabia o nome dos filhos, ainda ia ao médico, ainda brigava porque percebia que estava esquecendo. Nessa ocasião, ele sofria? Bem, minha amiga e meu amigo, essa é a parte mais dura de responder, porque a resposta é sim, nas fases iniciais do Alzheimer, antes que a anosognomia tome conta, existe uma janela de tempo em que a pessoa percebe que algo está errado. Ela esquece uma palavra no meio da frase e se corrige envergonhado. Ela procura as chaves por hora e chora sozinha no quarto. Ela olha para a esposa e percebe que teve uma lembrança que sumiu antes que podia ter dito. E este período é doloroso para a pessoa com Alzheimer, para a família e para todo mundo. E é justamente por isso que falar sobre este assunto importa tanto. Neutro. Nas fases leves da doença, as regiões do cérebro ligado à autoconsciência ainda está funcionando, pelo menos parcialmente. O hipocampo, responsável pela formação de novas memórias, já está comprometida. Mas o córtex pré-frontal, que nos ajuda a observar e refletir, ainda está ativo. É por isso que muitas pessoas no início do Alzheimer ficam ansiosas, deprimidas,
irritadas, elas percebem as falhas, elas sentem algo diferente, às vezes têm vergonha, às vezes raivas. Pesquisas indicam que até 40% dos pacientes em fase inicial desenvolve depressão, justamente porque ainda tem a percepção suficiente para anotar as suas perdas. Com o avanço da doença, esta janela vai se fechando, a anosognomia vai aumentando. E, paradoxalmente, quanto mais grave o Alzheimer, menor costuma ser o sofrimento subjetivo, porque o cérebro já não consegue mais processar as suas próprias perdas. E isso nos diz algo muito importante. Se o seu familiar está numa fase inicial, ainda com alguma percepção, é agora que o acolhimento emocional mais importa. É agora que vale ouvir sem julgamento, que vale dizer: eu estou aqui, estamos juntos nessa. Que vale não minimizar o que ele sente, mas também não amplificar o medo. Se a doença ainda está no começo e você ainda tem essa comunicação com o seu familiar, use essa janela, converse o que ele sente, deixe ele ser ouvido. Este cuidado agora pode poupar muito sofrimento desnecessário para a sua pessoa querida e para você. E para o cuidador, saber disso muda tudo, porque você começa a entender que as reações do seu familiar, o choro, a agitação, a recusa, têm uma raiz, não é frescura, não é drama, é o cérebro lutando para se reconhecer enquanto vai perdendo esta capacidade emotiva. Minha amiga e meu amigo, há dias em que você vai se perguntar: mas por que eu continuo? Por que me esforço tanto se o meu ente querido não me reconhece? Por que me destruo de cansaço por alguém que às vezes trata você como inimiga? Este pensamento não te torna uma pessoa ruim, ele te torna humana. Cuidar de alguém com Alzheimer é um dos atos mais exigentes que um ser humano pode fazer. É quando você não recebe de volta a gratidão, o reconhecimento, o amor que esperava. É natural que uma parte de você queira desistir, mas quero te dizer uma coisa com muito respeito e cuidado: o fato do seu familiar não conseguir te agradecer não significa que o que você faz não importa, importa e muito. A neurociência e os cuidados paliativos mostram algo muito consistente. Mesmo quando a pessoa com Alzheimer não reconhece rostos, não lembra nomes, não sabe onde está, ela ainda responde a estímulos emocionais. O sistema límbico, que processa emoções, é uma das últimas áreas do cérebro a ser comprometida no Alzheimer. Isso significa que seu familiar, mesmo nas fases mais avançadas, ainda pode sentir conforto no toque de quem cuida, ainda pode se acalmar com uma voz familiar, ainda pode sorrir ao ouvir uma música que amava. Não porque essa pessoa lembra, mas porque o coração e o cérebro emocional
guardam aquilo que a memória declarativa já não consegue mais acessar. E para o cuidador, os especialistas recomendam que você nunca cuide sozinha ou sozinho. Busque apoio de outros familiares, de grupos de cuidadores, de profissionais de saúde. O cuidado ao cuidador não é luxo, é necessidade clínica. Cuidador esgotado não consegue oferecer presença emocional de qualidade. E é presença o que mais importa. Emocional. Então, deixe eu te dar algumas dicas concretas que fazem diferença e que estão ao seu alcance hoje. Primeiro, fale com seu ente querido, mesmo que ele ou ela não responde. A voz familiar é uma âncora emocional. Conte histórias antigas, cante músicas que ele conhecia. O som é um dos estímulos que mais sobrevivem ao avanço da doença. Segundo, não corrija constantemente. Quando seu familiar diz algo que não é de verdade, que o seu pai ainda está vivo, que precisa buscar filhos na escola, em vez de corrigir e gerar agitação, entre no mundo emocional dele ou dela. Pergunte como o pai estava, fale com carinho do tema que ele trouxe. Isso se chama validação emocional e reduz crises de forma impressionante. Terceiro, cuide do ambiente, ambientes calmos, com boa iluminação, rotina previsível e poucos estímulos conflitantes diminuem a agitação. O ambiente fala com o cérebro do seu familiar de um jeito que as palavras não conseguem mais. Quarto, e talvez o mais importante, cuide de você. Você não é uma máquina, você tem limite. Você respeitar esses limites não é abandono, é inteligência, é amor sustentável. Meu amigo, minha amiga, vamos recapitular rapidinho o que a gente viu hoje. Na fase inicial do Alzheimer, a pessoa pode sim ter alguma percepção das próprias perdas. Isso pode causar angústia, depressão e medo. E é o período em que o acolhimento emocional tem mais impacto. Com o avanço da doença, a anosognomia vai aumentando. A pessoa perde a capacidade de perceber o seu próprio déficit. Isso, paradoxalmente, significa que o sofrimento subjetivo diminui com a progressão da doença. O sistema emocional do cérebro é o último a ser comprometido, ou seja, mesmo nas fases avançadas, seu familiar ainda responde a toque, voz, música e presença amorosa. E a pessoa que cuida precisa cuidar-se também, porque cuidado sustentável só é possível quando quem cuida também está sendo cuidada ou cuidado. Minha amiga e meu amigo, eu quero que você saia dessa apresentação com uma coisa no coração. Você não precisa de respostas perfeitas para ser uma cuidadora ou um cuidador extraordinário. Você só precisa de presença.
de amor que não desiste, de uma mão que não larga. Seu familiar talvez não lembra mais o seu nome, mas o corpo dele lembra do seu calor. O coração dele ainda sente quando você está perto. A ciência nos diz isso, e a experiência de quem cuida confirma todos os dias. Você está fazendo algo muito grande, algo que a maioria das pessoas não teriam coragem de fazer. E isso tem um valor que vai muito além da memória e do reconhecimento. Tenha fé, não precisa ser uma fé cega, pode ser a fé que o amor que você oferece não é em vão, que cada banho, cada prato de comida, cada boa noite murmurado no ouvido de quem você ama, tudo isso importa. Tudo isso é visto por Deus, pelo universo, pela vida, por você mesmo e principalmente pelo ente querido que você cuida. Você não está sozinha nessa jornada. Estou aqui junto com você. Se esse vídeo tocou você, se ele respondeu algumas dúvidas que você ficava te acordando à noite, então eu te peço uma coisa simples: compartilhe, mande para aquela irmã que também cuida ou para aquela pessoa da sua família que te abandonou, para aquele filho que não sabe como ajudar, ou para aquele amigo ou amigo que está carregando este peso sozinho ou sozinho, sem falar com ninguém. Este canal existe para isso, para ninguém precisar enfrentar o Alzheimer no escuro, sem informação, sem apoio, sem ninguém que te entenda. Também se inscreva no canal e ative o sininho. Toda semana a gente traz um tema novo, sempre pensando em você. E deixe o seu comentário aqui embaixo. Qual foi a parte que mais te tocou hoje? Tem alguma dúvida sobre a consciência do seu familiar que ainda ficou no ar? Me escreva, eu leio todos os comentários. Fique e assiste o nosso plantão de dúvidas. Estamos juntos para te ajudar. Um abraço no coração do Dr. Pelegrino e do canal Alzheimer com Dr. Pelegrino. Vamos ao plantão de dúvidas.